Olá, boa tarde. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que prevê o repasse aos municípios de 70% dos recursos do Fundo Nacional Antidrogas. Hoje, o governo federal é quem decide como o dinheiro é aplicado. De acordo com o projeto, o repasse das parcelas será semestral, uma vez em janeiro, outra em julho. A partilha dos recursos do Fundo Nacional Antidrogas vai seguir o modelo do Fundo de Participação dos Municípios. O dinheiro deve ser usado na capacitação de profissionais que atuam na área em programas de prevenção, tratamento e recuperação de dependentes químicos e na repressão ao tráfico de drogas. Deve financiar também entidades públicas e ONGs que trabalham com jovens infratores em programas de educação, saúde, cultura e esporte. O relator da proposta, senador Otto Alencar, explicou que ano passado o fundo tinha 118 milhões de reais, mas só aplicou 2 milhões e 700 mil. Ele defendeu a descentralização do Fundo Nacional Antidrogas. Eu acho que é um projeto importante que deverá ser até acolhido pelo governo para que 70% desses recursos sejam aplicados, descentralizados para os municípios, para que sejam aplicados nas várias ações que os municípios hoje suportam muito mais essa pendência que é de responsabilidade também do governo federal do estado, do que o próprio estado e o governo federal. O presidente da comissão, senador Omar Aziz, elogiou o projeto e lembrou que a maioria dos fundos criados pelo governo federal termina com o dinheiro retido. Dos 280 fundos que o governo federal tem, aprovados, muitos deles pelo Congresso Nacional, eu não conheço um fundo que tenha se cumprido integralmente os recursos do fundo na aplicação direta daquilo que foi proposto o fundo. Os fundos foram criados para retirar dinheiro dos estados e municípios, colocando aqui à disposição do governo federal. O fundo teve 1 bilhão e só se gastou 3%, 4%, 5%, virou regra. E o mais impressionante é que essa regra, o Tribunal de Contas da União faz de conta que não está acontecendo nada. Ora, se existe uma lei que criou o fundo, esse dinheiro tem que ser aplicado no fundo. Senão, acaba com o fundo. E o dinheiro vai para a conta, para o FPE, para o FPM, para ser distribuído naturalmente para os estados e para os municípios. Se não houver recurso de 9 senadores para a votação no plenário, o projeto seguirá direto para a Câmara dos Deputados. A proposta de reforma da Previdência Social dos militares completou uma semana de apresentada pelo governo, mas as negociações para a votação da reforma geral paralisaram. O ministro da Economia, Paulo Guedes, tinha agendado 2 vindas ao Congresso, esta tarde na Câmara e amanhã aqui no Senado. Mas hoje cedo cancelou a vinda à Câmara. Vamos ver com a editora do programa Agenda Econômica, Antônia Márcia Vale, como anda essa semana de negociações. Boa tarde, Antônia. Boa tarde, André. André, como se diz no popular, a semana está andando em marcha lenta, tipo assim, de ré na contramão. Mas vamos ver se melhora daqui para frente. Paulo Guedes alegou que não iria à Câmara porque a Comissão de Constituição e Justiça ainda não escolheu o relator da reforma, mas que poderia mandar o secretário especial da Previdência, Rogério Marinho. Diante de tantas confusões políticas do fim de semana, essa pode não ser uma boa estratégia. Marinho tem experiência política, foi o relator da reforma trabalhista em 2017 e conversa bem com os parlamentares, mas não decide. Quem manda é o chefe Paulo Guedes. E como todo mundo que tem algo importante a negociar, os parlamentares querem ouvir o chefe. O fraco diálogo entre o Palácio do Planalto, o Ministério da Economia e os parlamentares está ampliando as dificuldades na base do governo. Parlamentares fortes do DEM, PP, PR, PRB e Solidariedade, os partidos da direita liberal, já falam inclusive em votar a reforma apresentada em 2017 pelo governo Temer. Agora, Antônia, por que o governo não abre logo essa negociação? Então, talvez o governo não tenha decidido ainda como fazer a negociação. O presidente, que era deputado, demonizou tanto a negociação política que agora está paralisado. É importante lembrar sempre que economia é a parte real, a parte sólida do processo político. É na economia,
no emprego, no salário, no capital de giro da empresa, no lucro, que o cidadão vê o resultado da atuação de um grupo político no poder. Mas para isso é preciso que o grupo tenha um projeto econômico para o país. E até agora o governo Bolsonaro não apresentou seu projeto de desenvolvimento econômico. O que 10 entre 10 economistas das mais diversas linhas ideológicas, dos neoliberais da direita aos desenvolvimentistas da esquerda, afirmam é que não tem reforma da Previdência que faça a economia andar. Ela pode, quando muito, se bem administrada, minimizar o déficit das contas públicas. Um exemplo bem claro disso é a reforma trabalhista, que foi vendida pelo governo Temer como geradora de empregos e não trouxe nem 20% dos postos de trabalho prometidos, André. Mas aí, então, como é que se resolve essa crise? Bom, a palavrinha mágica para a resolução da crise é investimento sempre. Se não houver investimento em produção, não se geram empregos e o país aprofunda a crise. O problema é quem vai investir. O governo já mostrou que não vai investir nada. Ao contrário, está em temporada de liquidação a preço baixo das empresas públicas. Os bancos privados, historicamente, não investem em produção no Brasil. Os empresários brasileiros estão arrochados ou deixando de investir nas empresas e virando aplicadores do sistema financeiro porque rende mais. As empresas estrangeiras que estão comprando as nacionais vêm pensando em aumentar seus lucros. Se não tiver, na prática, um projeto econômico de governo que defina o rumo da economia, ela fica assim, à deriva. Muito obrigado, Antônia. A reforma da Previdência e seu impacto sobre o serviço público. Esse foi o tema da audiência desta terça-feira na Comissão de Direitos Humanos. A fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, de que, sem a reforma da Previdência, os salários dos servidores públicos estão ameaçados, repercutiu no debate. Para nosso espanto, disse que se não obtiver esse trilhão, até o salário dos servidores estão ameaçados. Eu quero deixar aqui, e eu vou fazer isso aqui no final, uma mensagem de tranquilidade, porque isso não vai acontecer. Nada mais velho na política do que se propor uma reforma da Previdência que retira direitos dos trabalhadores. Nada mais velho na política do que se propor uma reforma da Previdência em que se demoniza o servidor público. Nós já vimos esse filme várias vezes. Para este participante, a economia que o governo quer pode vir sem o sacrifício de direitos, e sim com a melhoria da gestão, combate a fraudes e outras ações. Somado isso em 10 anos, eu já tenho esse 1,16 trilhão. O trilhão, que era um trilhão do massacre proposto, eu tenho 1 trilhão com combate à sonegação, com uma atuação firme da Receita. Eu nem falei, senador, de cobrar os devedores ainda. Para os debatedores, as regras e o que é característica básica do servidor público são deixados de lado. Até mesmo a Constituição de 1988 e o que ela representa são sacrificados. A reforma pode comprometer o serviço público. Você dando um olhar econômico, você fica feliz. Você dando um olhar para a pessoa de previdência, das pessoas que estão ali, que bancaram as regras, que confiaram nas regras estabelecidas. Você falou assim, eu vou sobreviver como? O objetivo real da reforma da Previdência, tanto anterior como atual, é de atacar os direitos de servidores que ingressaram há muito tempo no serviço público. Tão grave como isso é desidratar a competência das casas legislativas de examinarem as questões previdenciárias como tema constitucional. Isso também é de uma gravidade tremenda, porque nós estamos mexendo na ordem social, nós estamos mexendo na estrutura da nossa Constituição, que prevê que esse assunto é um assunto tão importante que ele só pode ser alterado por uma maioria absoluta. O governo espera arrecadar R$1 trilhão nos próximos 35 anos se conseguir realizar o leilão da cessão onerosa, que é um sistema para exploração de áreas de petróleo e gás. A previsão foi apresentada hoje no Senado pelo ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que participou de audiência pública na Comissão de Infraestrutura.
O ministro afirmou que a demanda por energia no Brasil vai crescer e acompanhar o movimento da economia. Disse que as emissões de gás carbônico no país são bem menores do que as dos Estados Unidos, China e União Europeia. Podemos, devemos e vamos crescer porque temos como suportar esse desenvolvimento sustentável dentro de matrizes limpas. Segundo o ministro, o governo planeja fazer ainda em outubro deste ano o novo leilão da chamada seção onerosa, área de exploração de petróleo e gás da camada pré-sal, que hoje está sob o controle da Petrobras. Existe disponibilidade de capital mundial para esse tipo de investimento. Nós fomos procurados pelas maiores empresas mundiais de petróleo e essas empresas estão interessadíssimas e têm recursos para isso. Caso não ocorra esse ano, estudos dão conta de que nós vamos ter uma perda que se chama custo de oportunidade de 7 bilhões de dólares por ano. No caso da Noruega, o petróleo está acabando lá, já estão no final do ciclo do Mar do Norte. Nós acompanhamos o ápice disso na década de 80 e 90 e a Noruega já conseguiu se posicionar como líder de offshore do mundo, vendedor de tecnologia, construiu um fundo soberano para as suas gerações futuras poderem viver do petróleo que eles vendem hoje. Então, o governo quer ser Nigéria ou Noruega. Os sinais que nós temos recebido, não só das associações, bem como dos investidores, é uma demanda por mais mão de obra. Antes mesmo dos leilões serem concretizados e a produção ser iniciada. Na energia elétrica, o governo quer recuperar a capacidade de investimento da Eletrobras, renegociar o contrato da usina de Itaipu com o Paraguai e também concluir a usina nuclear de Angra 3. Na área da mineração, disse que após o rompimento em Brumadinho, o governo acelerou a fiscalização. Iniciou-se ontem, segunda-feira, um curso para cerca de 40 pessoas na ENAP, para que daqui a algum tempo eles se juntarão à fiscalização da Agência Nacional de Mineração, propiciando um maior controle e, evidentemente, provendo maior segurança para a população. Nós nunca teremos capacidade, o poder público, de fiscalizar o volume de barragens que nós temos. Eu acho que a coisa mais eficiente para ter o controle de segurança de barragem é exigir das mineradoras seguro. Porque se seguro for feito, a briga será entre gigantes, a mineradora e a seguradora. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.